ser. Entenda que a bondade divina te situou no melhor lugar para o seu aperfeiçoamento. E que nós precisamos mais de resignação e de aceitação do que coragem de romper portas que foram sabiamente trancadas. Liberdade não é fazer o que se quer, porque ninguém faz o que quer. Liberdade é fazer com sabedoria o que precisa ser feito. Liberdade é ter autonomia interior. Se eu me entrego ao vício, eu não sou livre, eu sou um escravo. Se eu me entrego ao desmando e à maldade, eu não sou livre. Eu estou mais determinado, estou mais condicionado do que penso. Então, a verdadeira autonomia, a verdadeira liberdade, ela é interior. Ela é espiritual. Ela é autonomia moral. E ela está mais em resistir do que em abandonar. Nós vivemos um momento que é preciso agarrar-se ao posto, como nos diz o Dr. Bezerra: fica no teu posto de serviço, porque é o endereço mais seguro em que a espiritualidade superior vai te encontrar. De manhã, há uma decisão só a ser tomada. E a decisão é simples. Qual é a sua turma? Há duas classes sociais, e não são os homens e as mulheres, os ricos e os pobres, os negros e os brancos, os que têm e os que não têm. As duas classes são a turma do problema e a turma da solução. Ao acordar de manhã, você vai decidir se quer ser parte do problema ou quer ser parte da solução. Ou, numa outra forma de dizer, como aprendi com Helena Collodi, para quem anda ao encontro do sol, é sempre alvorada. Portanto, de manhã, o que você tem de decidir é ser da luz, ser da solução. Porque gente disposta a ser problema por omissão ou pelo desejo de enfrentamento, infelizmente, o número dessas pessoas, não é pequeno. Então, ao acordar de manhã, decida ser da luz. O dia começa, será que será como antes? Às vezes parece que o amor é um sonho distante, mas olha o horizonte e verá que é mesmo verdade. Uma folha em branco é a felicidade, e o sol te convida a escrever saudade. Talvez a esperança não seja afinal só uma dança, que a gente evolui como quem se distrai quando cansa. Eu ia perdido até ver você no caminho. Agora, meu bem, eu não sonho sozinho. Agora o sonho é possibilidade. A vida pode ser o que você quiser. O dia amanhece e a gente merece, é só acreditar. Eu quero ver você fazer acontecer. Abra um sorriso, é preciso viver pra contar. O dia pode ser o que você quiser. Tudo amanhece e a gente merece, é só acreditar. Eu quero ver você fazer acontecer. Abra um sorriso, é preciso viver pra contar. O dia começa, será que será como antes? Às vezes parece que o amor é um sonho distante, mas olha o horizonte e verá que é mesmo verdade. Uma folha em branco é a felicidade, e o sol te convida a escrever saudade.
Talvez a esperança não seja afinal só uma dança, que a gente evolui como quem se distrai quando cansa. Eu ia perdido até ver você no caminho. Agora, meu bem, eu não sonho sozinho. Agora o sonho é possibilidade. A vida pode ser o que você quiser. O dia amanhece e a gente merece, é só acreditar. Eu quero ver você fazer acontecer. Abra um sorriso, é preciso viver pra contar. A vida pode ser o que você quiser. O dia amanhece e a gente merece, é só acreditar. Eu quero ver você fazer acontecer. Abra um sorriso, é preciso viver pra contar. Ah, laralala, 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 a vida pode ser o que você quiser. O dia amanhece e a gente merece, é só acreditar. Eu quero ver você fazer acontecer. Abra um sorriso, é preciso viver pra contar. Ah, laralala, 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 laralala. La 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 la. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos com as músicas de Plínio, de Oliveira, nos falando já da nossa liberdade de escolha. Escolheu a luz que não deseja, não é? Estamos iniciando o nosso Dialogando com Joana e estamos aqui com o nosso irmão Carlos Gomes e o nosso irmão Washington. Carlos é de Itajubá, Minas Gerais, já está também aqui bem familiarizado conosco, com a nossa terra, com o nosso canal. E vou deixar as palavras iniciais para você, Carlos, e depois eu peço ao Washington para fazer a nossa prece inicial. Nos fala alguma coisa aí, Carlos. Meu boa noite, você, Washington, a todos que nos honram com a sua presença. É muito bom estar de volta a um programa que fala, né, sobre Joana, esse espírito que caminhou com Jesus, né, que temos todo respeito e consideração e pedimos licença para falar sobre ela, que possamos aprender mais um pouco essa noite. Obrigado pelo convite. Carlos, ele também participa aos domingos do nosso Momento com Joana, em nossas meditações. Então, sejam bem-vindos e para falar da nossa meditação, neste domingo, convidamos a todos vocês, às 7 horas da manhã, para o nosso encontro meditativo com a benfeitora Mar.
Vou pedir ao nosso irmão Washington para fazer a prece inicial. Muito boa noite, caros amigos, caros companheiros de trabalho, de realização, que nesta noite, como nas anteriores, possamos serenar um pouco a nossa ansiedade, as nossas inquietações, de maneira que os bons espíritos possam encontrar em nós um campo propício às inspirações para nossa caminhada neste planeta que passa por transformações profundas e que a todos nós mexe um pouco por dentro. Queremos pedir à equipe espiritual do Centro Espírita A Caminho da Luz em Irará que possa influenciar, inspirar o nosso irmão Carlos, para que ele, neste momento, nestes instantes, seja o canal por onde a luz divina passa, transmuta e atinge o nosso coração. Estejamos em paz, em serenidade, e assim seja. Queremos saudar um bocado de gente bonita que está aqui, Alva de Ouro, José Carlos, meu xará. Não sou eu esse José Carlos, não, gente. É alguém mais simpático do que eu. Solange Machado, Maristela, Jocerqueira, Ivanete, muita gente. Falei o nome de quase todos aqui. Alexandre, lá de Recife. Um abraço, Alexandre. Também, Carlos, é bem familiar da nossa terra. Está sempre conosco. Maristela, Ivana Bucão, Ezequiel Lima, Veríssimo. Muita gente. Muito obrigado, pessoal, por estar aqui conosco. Deixar que o Washington apresente o nosso livro e depois Carlos Gomes irá fazer a sua explanação sobre o tema de hoje, que é a liberdade de escolha. Muito bem, José. Que liberdade boa, né? Escolher na sexta-feira à noite estudar Joana de Ângeles. Rapaz, é um negócio desafiador. Então, como pode ter uma pessoa visitando ou que posteriormente assista ao nosso estudo, estamos estudando esse livro, Momentos de Saúde, da Joana de Ângeles. Hoje a mensagem, como falou José, liberdade de escolha. É muito interessante como ela aborda essa liberdade e como ela influencia a nossa vida. Então, que o Carlos possa, como sempre, ser muito inspirado, amparado. Carlos é um cientista, um pesquisador, professor universitário. Ele mantém um congresso científico para jovens lá em Itajubá. Nos fala um pouquinho, Carlos, aí antes de começar a sua fala sobre esse congresso, para a gente ver se capta mais pessoas para estudar ciência espírita, né? Que bacana isso. Nós temos o CONICE, que é o Congresso de Iniciação Científica Espírita, né? Onde o nome já diz, é iniciação, não é um congresso já com grandes pesquisas, mas para incentivar o espírita a ser um pesquisador, lembrando que o espiritismo é ciência em primeiro lugar. E nós ficamos focados, muitas vezes, na parte religiosa e esquecemos de continuar as pesquisas, de revisitar os livros científicos para colocar, né, algumas descobertas do século XX e XXI. Então, nós realizamos, né, sempre em agosto, online, né, o Congresso de Iniciação Científica, onde as pessoas apresentam algum artigo, mas não só artigos, pode ser uma resenha,
para, principalmente, resenha kids, de crianças, de jovens, para que ele tenha o hábito de ler e depois colocar o que entendeu e expor. Né? Já é um futuro expositor e tem dado, né, frutos muito bons. Né? Nós temos também relatos de casos de atividade de casa espírita, porque às vezes a casa espírita está fazendo um trabalho muito bom, mas ninguém sabe, só quem frequenta aquela casa. Então ele faz ali, né, um relato rapidamente, né, com fotos ou o que queira, para apresentar, para ser copiado por outras casas, né, que a gente não liga para ter plágio em trabalho espírita. Quanto mais trabalho espírita, né, por exemplo, aqui numa cidade próxima, Santa Rita do Sapucaí, eles criaram uma biblioteca itinerante. Ele pega os livros do centro e leva para a praça. E ali as pessoas levam o livro, né? É uma vez por mês que vem ela volta com o livro, renova, levar o espiritismo para a praça. Né? Então, é uma coisa nova, né? Que tem dado bons resultados, né? Que foi até a nossa Federativa Mineira e já chegou até a FEB, essa ideia, para que possa, né, criar materiais para todo o país. É assim que funciona. Massa. Então, Carlos, que Deus nos inspire, especialmente a você. Bom trabalho. Boa sorte, irmão. Muito bem. Então, uma alegria, meu amigo, minha amiga, de estados diferentes, mas a mesma família espírita, estarmos juntos para aprender com Joana de Ângeles, que em cada livro, em cada texto, nos faz aprofundar em nós mesmos, porque essa série psicológica, né, desses 16 livros de Joana de Ângeles, ela está pensando em nós, na nossa evolução espiritual e na nossa estada aqui, né, num corpo de carne, como melhorarmos a cada dia, né, como ouvimos aí na música de Plínio de Oliveira, né, falando que cada dia é uma oportunidade, e também o Haroldo Dutra Dias dizendo para que usar essa liberdade. Então já começa nesse primeiro texto, né, começamos até com o título, Momentos de Saúde e de Consciência. Olha as duas palavras aqui, ó, que ela vai ligar, né, esses dois livros, né, que foram unidos. É preciso ter saúde para ter consciência da vida e é preciso ter consciência para ter saúde na vida. Já vamos começando a pensar sobre o título do livro, o título desse segundo capítulo, Liberdade e Escolha. Né? Então, nós falamos muito de livre-arbítrio, nós falamos muito dessa liberdade, mas como é que estamos sentindo isso? Então, ela sempre começa com uma epígrafe, né, que também tem uma grande profundidade. Vou ler aqui a primeira linha. Ó. O pensamento divino concedeu-me liberdade de poder realizar todo o bem que desejo. Olha só, então a liberdade me foi dada para realizar o bem. Mas tem uma palavra aqui também, desejo. Eu preciso desejar o bem para realizá-lo, aproveitando dessa liberdade que me foi concedida por um pensamento divino. Lembrando que Deus, o Deus espírita, é uma inteligência suprema, cósmica, não é um homem que está me dando alguma coisa, essa inteligência que se espraia, me invade, me impulsiona ao bem. Então, precisamos nos perguntar o que eu tenho feito dessa liberdade, já que esse pensamento me penetra, me impulsiona para esse bem. Mas para isso, para eu sentir, né, essa impulsão, essa energia, essa luz divina, eu preciso me conectar com esse pensamento maior, com essa transcendência que transcende a matéria e sair dessa imanência do que está posto, né, onde as pessoas pensam, principalmente nesses últimos 400 anos, né, e dessa ciência materialista, que tudo se resolve pela matéria. Então, tem que aprender a vibrar nesse pensamento divino para atrair coisas boas e ir crescendo, né, como espírito nessa existência que também me foi oportunizada e que eu devo agradecer sempre. É assim que funciona.
Continuando, o que ela diz? Ser feliz ou desventurado é-me opção voluntária. Veja bem, eu estou fazendo opção a cada dia pela felicidade ou pela reclamação, né? Pela desventura, como ela mesma coloca aqui. Porque nós falamos sempre no Espiritismo, e não basta só falar, nós temos que incorporar essas falas, né? Que nós somos artífice do próprio destino, de acordo com o que eu escolho a cada dia, a cada instante. Se eu escolho, né, semear flores, colherei flores. Se escolho espinhos, colherei espinhos. Né? Como que a gente faz isso? Né, estamos falando de felicidade aqui. Tantas pessoas, né, chegam e nos perguntam como ser feliz. E não por acaso, nós vamos aí a Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele colocou no recheio do livro, ali em destaque, na terceira parte, as leis morais. Por que que ele fez isso? Porque ali está, né, está no coração do Livro dos Espíritos que devemos fazer, cumprir essas leis, sendo obediente às leis divinas. Né? E aí nós vamos ir ao Evangelho, né? Lembrar daquela passagem onde, né, aquele jovem rico pergunta, né, para Jesus como que ele alcançaria essa felicidade da vida eterna. E Jesus também vai falar das leis para ele. Cumprir as leis, né, de Moisés, os 10 mandamentos, e ele pergunta quais são, Jesus repete os 10, e ele fala, não, tudo bem, isso eu estou fazendo. Mas como Jesus conhece o nosso comportamento, conhece a nossa intimidade, o que falou para ele? Mas agora vai, vende tudo o que é teu, né? Dá aos pobres e vem me seguir. Aí pegou. É que sempre a gente tem aquela situação que ainda não resolveu, e é nessa situação que precisamos focar, né, e despender toda a nossa energia para a nossa transformação moral. E o que geralmente tem acontecido é que nós queremos o tesouro aqui na terra, na matéria, não dá para esperar essa vida eterna, desencarnar. Esse tem sido o pensamento da contemporaneidade, né? Ser feliz aqui e agora, nada de eternidade, vamos concentrar isso tudo, vamos encurtar o tempo. Né? Nós vemos aí nos noticiários, os filhos nem estão esperando mais os pais desencarnarem para conseguir alguma herança, estão assassinando os pais para ter essa herança, tantos e tantos casos que a gente vê por causa desse imediatismo. Né? Então, vamos ver o que é mais que a Joana nos traz. Ó. Sou escravo da lei, que me enseja, me oportuniza progredir sem interrupção no tempo. E aqui é muito interessante, né? Querendo ou não, eu estou evoluindo e fatalmente vou chegar à perfeição, que é para isso que foi criado. Então, eu estou ligado a essas leis, né? Posso não querer obedecer hoje, mais tarde, né? Mais cedo ou mais tarde, eu vou obedecer, vai ficar mais fácil, eu vou progredir mais rápido. Né? E ela ainda vai dizer, o que eu sou, o que eu serei, depende de mim. Também já ouvimos isso em várias palestras, o Centro Espírita fala isso, mas será que eu acredito nisso? Por que é difícil acreditar, a meu ver? Porque nós somos, né, egressos de outras, né, denominações religiosas, e nesses milênios aí reencarnando, o que mais a gente ouve? Né? Algo de fora, né? Alguém vai me dar, né? Deus vai me dar, Jesus vai me dar, o professor vai me dar, né? Alguém vai me dar, eu não preciso fazer nada, vai vir a graça. Né? E nós não estamos acostumados com uma coisa chamada autonomia. Né? Autonomia é meu poder de criar, de inventar, produzir, construir a minha trilha. Né? O caminho é o mesmo, a caminhada é de cada um. Né? E a gente não está sozinho. Vamos continuar com o Joana aqui. Ó. A inspiração superior nunca me falta.
Porém, sintonizar com ela será aspiração pessoal. Veja, esse Deus, né, ele não vai dar, ele vai inspirar. Né? Então, não está falando que vai vir de fora. Ao contrário, é nessa inspiração que eu me movo. Né? Então, nós precisamos nos conectar com essa força, e a prece, né, é a forma mais fácil de fazer isso, arregaçar as mangas, trabalhar e, com isso, conquistar os valores que aqui viemos para conquistar e ir sempre em frente. Né? Então, ela está dizendo aqui o mesmo que nós temos lá no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, no sentido de que ele vai me inspirar, como diz ela, né? Porque Deus não dá nada, ele oportuniza. A gente que vai escolher o que a gente quer da vida, não é liberdade de escolha, mas para isso ele dá todos os recursos. Né? Então ele me inspira, ele me fortalece para que eu cresça. Fazer por mim, né, como muitos pais querem fazer as coisas pelos filhos, é aleijar um filho. Deixa ele crescer. Deus faz isso com a gente. Mesmo que doa, mesmo que a gente capote, depois a gente fica em pé. Né? Então, essa é uma lição que o Espiritismo tem nos oferecido, né, para reorganizar a nossa mente, as nossas ideias. E, infelizmente, eu tenho visto que nem todo mundo aceita isso. Ainda quer ir para aquele grupo religioso onde vai esperar a graça que Deus dê sem ela precisar fazer força. Liberdade de escolha. Né? Não vai aqui nenhum juízo de valor, mas é o que está posto, é que a gente tem visto, pelo menos aqui em Minas Gerais. E ela termina essa epígrafe dizendo: construindo as estruturas existenciais na mente, torná-las-ei realidade no percurso carnal. O que ela está dizendo? Tudo começa na mente. Tudo é pensamento, não é isso que estudamos no Espiritismo? Educar o pensamento. Por isso, não por acaso, Emmanuel, né, mentor de Chico Xavier, com a sua psicografia, escreveu esse livro, Pensamento e Vida, que deve ser o nosso livro de cabeceira. Quem não leu, eu recomendo que leia, mas compre, tenha esse livro, né, porque foi um presente dos dois para nós, porque no prefácio do livro, Emmanuel vai dizer que quando eles preparam os espíritos para a reencarnação, né, lá no grupo de regeneração, eles usam como uma cartilha como preparar o espírito para voltar, né? Através da educação do pensamento. Eu acredito que, com as minhas palavras, devem dizer assim: olha, você vai para lá, mas cuidado com o pensamento, porque ele vai fazer você crescer espiritualmente ou cair nas garras do materialismo. Eu vou ler só o finalzinho aqui para ver o que Emmanuel nos diz nesse prefácio. Olha só. Nosso pensamento cria a vida que procuramos. Não está de acordo com o que Joana tem nos trazido? Através do reflexo de nós mesmos, né? De toda a bagagem que a gente traz para essa existência. Até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, então vai demorar, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida de nosso Pai maior. E o primeiro capítulo se chama Espelho da Vida. A primeira frase diz: a mente é o espelho da vida em toda parte. Olha só a grandeza, né, de Emmanuel. Emmanuel é o nosso teólogo espírita, que a gente também tem que ler, assim como Joana, e se debruçar no que será que ele está querendo dizer para mim. Então, tudo é pensamento, atributo do espírito que precisamos educar. A gente pensa o tempo inteiro, 24 horas do dia a gente está pensando, mas sabemos pensar? Sabemos selecionar os pensamentos, classificar quais eu devo alimentar e quais eu devo deixar passar para não me infelicitar? E tudo, o pensamento nos leva para frente ou nos, né, impulsiona para baixo. Aí não é Deus, sou eu pensando. Então vamos ver o que ela nos diz aqui
quando começa o capítulo. Né? És livre para imprimir na tua existência o padrão, olha essa palavra, padrão de felicidade ou de aflição. Veja, né, a questão dicotômica aí, ou um ou outro. Sempre a gente escolhe um caminho ou outro, a matéria ou o espírito, né? Com o qual desejes conviver. A liberdade é lei da vida, que faz parte do concerto da harmonia universal. Será que a gente, por mais que aceite, acredite, estude, a gente está sentindo que essa liberdade é real? Já estamos sabendo escolher, como disse o Plínio aí, a cada manhã, né, para onde vamos. Antes de sair da cama, nós fazemos um planejamento do dia, e desse planejamento, qual é a parte que eu vou ajudar alguém? Nossa, que bom, hoje eu vou sair da cama para fazer um ato bom, um ato de amor que cobre a multidão de pecados, né, ou de erros, né, como diz Pedro. Então, veja que cada dia é uma reencarnação, né, é uma programação para naquele dia, que pode até ser o último dia, eu fazer o meu melhor. Então, nessas escolhas também precisamos pensar. Eu estou escolhendo por mim ou pelos outros? Né? Eu estou escolhendo fazer o que realmente eu quero fazer ou o que os outros querem que eu faça? Né? Como tinha um ditado, né? Não sei se ainda se fala sobre isso, mas antes se falava, né? O tal do Maria vai com as outras. Né? Aquela famosa frase, né, que adolescente gosta de falar para os pais: todo mundo faz, então eu quero fazer também. Né? Todo mundo está colocando, né, fazendo tatuagem no corpo, eu quero fazer também. Mas eu quero fazer a tatuagem por mim ou porque todo mundo faz? E aí, quando a gente fala isso para os pais, o que a nossa mãe fala no nosso ouvido? Você já está pensando aí, ó. Você não é todo mundo. Né? Quem nunca ouviu isso na adolescência, até mesmo na pré-adolescência, na infância, aí quando você fala isso, a criança, adolescente, fica bicudo, né? Não entende naquele momento, só nessa idade mais avançada que a gente vai entender que os pais tinham razão. E isso é uma realidade que eu participo, né? No atendimento fraterno da nossa casa, aqui em Itajubá, e claro que as pessoas chegam para contar problemas, e o que eu mais ouço é a pessoa chegar dizendo: nada na minha vida dá certo, né? Aí eu pergunto para ela assim: o que é dar certo? Né? Porque você tem que saber o que a pessoa está pensando sobre isso. E as respostas são bem parecidas. Eu não consigo parar no emprego, eu não tenho um bom relacionamento, né? Não concluo aquilo que eu começo a fazer. Veja que ela fica, né, sempre na matéria, sempre no externo. Aí a hora que eu olho para ela e falo: e você? Né? Como é que você pensa a vida? Quais têm sido as suas escolhas? E como está a sua espiritualidade? Nessa hora a pessoa tem um baque, que ela não para pensar nisso. Ela não se coloca como sujeito na ação. É sempre o outro: meu chefe me mandou embora, minha mulher me mandou embora, minha mãe... É sempre alguém. Eu não estou... E Joana de Ângelo, nesses 16 livros, né, nós estudamos num grupo lá no centro também, né, também estamos terminando este livro. O tempo inteiro ela joga para a gente, né, baseado, né, em Carl Gustav Jung, falando: você é o sujeito. Né? Então, o autoconhecimento, ela nos convida o tempo inteiro ao autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou, descobrir, né, mesmo a parte negativa em mim, a sombra, né, que o Jung, né, mostrou para todos nós que existe, ou o inconsciente, deixar ele agir também. Né? Então, quais têm sido as minhas escolhas? Né? Então, essa questão de eu sou o artífice da minha vida, eu tenho que tomar como uma verdade e ser o sujeito da ação. Né? Nessa altura da vida que eu me encontro, e muitos de nós, né, que já passamos dos 50, se a gente passar em revista toda a nossa vida, o que a gente vai perceber? Tudo que nos aconteceu começou numa escolha. Por eu ter escolhido, né, tal direção, eu caminhei para uma direção. Mas se eu tivesse escolhido a outra, o que será que teria acontecido? Será que teria sido melhor ou pior? Né? De vez em quando é bom passar em revista para a gente ver
como é que a gente está crescendo, ou estacionando, o que ainda há para fazer, né? Então, vamos sempre aprender com Joana, que Joana nos enriquece, ela mesma fala, vamos estudar, né? E o nosso grupo lá tem percebido isso, que ao estudar Joana, a gente se estuda, né? Às vezes a gente sai incomodado até do nosso estudo, né? Que é de 1 hora, uma vez por semana, porque mexe com o nosso íntimo, que ela está falando do humano que nós somos, a gente se identifica aqui. Olha o que ela diz também. Os imperativos inamovíveis e deterministas são vida e morte, no que diz respeito aos equipamentos orgânicos, mesmo assim, sob o fatalismo de incessantes transformações. Então, o que nós temos aqui? Que o que existe é vida e morte, né? Então, a gente sabe que nasce, né? E o que vai acontecer? Todo mundo fala, a única certeza da vida é a morte. Mas a gente fala, mas a gente vive dessa maneira, sabendo que daqui a pouco, né? Como diz no Evangelho, à noite virão resgatar a sua alma. Porque se a gente pensasse um pouco mais que iremos desencarnar, nós estaríamos nos preparando melhor, né? Nessa travessia onde nos encontramos. Então, o que ela está dizendo? Né? A gente nasce e nessa existência há uma transformação até a desencarnação. Né? E começa pela transformação orgânica. A gente vê que o nosso corpo, né, desde criança, né, vai passando a idade, ele vai se modificando e nós precisamos cuidar dele, sim, mas não com o exagero da idolatria ao corpo, culto ao corpo, que muitas vezes nós ainda vemos, e corpo é material. Né? Então, uma coisa que eu queria falar aqui, que eu acabei esquecendo no anterior, que eu pedi para prestar atenção na palavra padrão. Né? Aí eu fiz a seguinte analogia. Nós percebemos uma pessoa que, por ter dinheiro, né, acumular dinheiro, ela tem um determinado padrão de vida, ela ganha um alto salário, né, e isso lhe permite ter um padrão de vida. Esse provedor que tem esse salário, ele pode perder o emprego ou desencarnar. O que a gente vê acontecer na família? Cai o padrão de vida, padrão material, padrão social, associando com o padrão mental. Se a gente não conseguir manter esse padrão também mental, ele cai. E, consequentemente, cai o padrão espiritual. Nessa hora que cai o padrão espiritual, chegam, né, nossos irmãos obsessores e fazem a festa. Então, a analogia é, eu acumulando bastante dinheiro, tenho um padrão de vida material elevado. Eu, com pensamento ligado ao alto o tempo inteiro, também vou ter um padrão de vida espiritual elevado. O processo é o mesmo. Então, aí entra a liberdade. Eu tenho a liberdade de lutar, trabalhar e ascender profissionalmente para conquistar esse padrão, que muitas vezes, né, é almejado pela sociedade, e até mesmo invejado. Né? Agora, eu também tenho a mesma liberdade, ou maior ainda, de lutar para ascender espiritualmente e conquistar um padrão espiritual nessa existência ainda. Mas qual é a minha maior inclinação ou da nossa sociedade? Então, por isso que naquela passagem que Jesus diz ao jovem rico para vender tudo, é o que mais dói. Deixar as questões materiais. E Jesus, ao dizer ao jovem, está dizendo para todos nós, em relação ao nosso apego às coisas materiais. E aí a gente lembra de Emmanuel, somos usufrutuários dos bens terrenos e não donos. Né? Tanto é que quando vamos para a espiritualidade não levamos nada da matéria. Né? E se não desapegarmos, vamos ficar presos
obsediando aqueles que estão com o que antes era nosso, em termos de posse. Né? Então, nós temos que lembrar sempre da passagem de Mateus, né, capítulo 6, versículo 19, que parece que a gente não conseguiu entender ainda. Né? Não acumuleis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói e o ladrão quer roubar. Mas sim no lugar onde não tem, né, ferrugem, traça, nem ladrão para roubar, que são virtudes, que são valores. Né? Então, Joana, que nos conhece muito bem o comportamento humano, ela vai começar aqui a dar exemplos. Olha, ela fala de pessoas que negociam carinho, né? Pessoas pessimistas, né? Que vivem se queixando. Conhece alguma assim? Né? Nada está bom, esse mundo não é bom. Eu escuto, né, pelo menos aqui em Minas Gerais, até de espíritas, quando eles dizem, né, eu não quero reencarnar aqui não, eu não quero voltar para esse planeta. Eu fico pensando, por que a pessoa fala isso, né? Até mesmo o espírito estudando, né, a necessidade de a gente voltar para esse de prova e expiação, e eu entendo, né, que é como se a pessoa quisesse dizer, né, que esse mundo não me merece. Aí eu orgulho falando, né, eu sou bom, o mundo é ruim, eu não mereço estar aqui, ou esse mundo não me merece. E aí eu fui buscar a história de 3 Franciscos. Francisco de Assis, na Itália, Francisco Cândido Xavier, em Uberaba, Minas Gerais, e Francisco de Paula Vitor, também aqui em Minas Gerais, na cidade de Três Pontas, que foi um padre bastante conhecido aqui, de espíritos luminares realmente bons. Né? Será que quando eles foram programar a sua reencarnação, eles falaram isso para o seu mentor? Nossa, mas não tem um planeta melhor para eu reencarnar? Tem que ser lá, na Terra? Ou eles falaram assim, é nesse que eu quero ir para ajudar, para trabalhar. Porque quem é bom não reclama, ajuda sempre, sem esperar recompensa, medalha, título, né, ser herói, ele pega e faz. Né? Então, esses que deixaram aqui um trabalho de amor e deixaram, mais uma vez, a marca do Cristo, porque eles não trabalharam para eles, trabalharam para o Cristo, é outra coisa que precisamos aprender também. Eu costumo fazer uma analogia com Jesus sendo o dono de uma construtora para construir um país, né, que não está acabado ainda, e ele contratou 8 bilhões de espíritos atualmente encarnados no planeta, para cada um na sua função auxiliar nessa construção. Então, é isso que estamos fazendo aqui. Nós somos convidados a concluir esse planeta que não está acabado, fazendo dele um mundo melhor. Como? Com um pensamento no bem, a cada instante, a cada dia, quando for possível. Né? Então, quando Joana fala que tem pessoas que negociam o carinho, né, chantageiam afetos, olha a expressão que ela usa, né, fazem aquela chantagem emocional para chamar atenção, né, numa triste demonstração de carência afetiva, né, todas as palavras dela, e ela ainda diz que é difícil ficar perto de uma pessoa assim, é sempre vítima. Né? Agora imagine você falar para essa pessoa, que é o que o Espiritismo nos ensina, que ela é a responsável por tudo que está acontecendo na vida dela. Bobear ainda bate na gente, expulsa a gente da casa dela, ela não quer ouvir isso, né? Ela quer ser sempre a vítima. Então, seria o caso de estudar com ela, né, o capítulo 5 de Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, e ler o item lá, causas anteriores e causas atuais das aflições, para ver se acordam. E a gente vê que talvez por causa disso, muita gente não aceita o Espiritismo, ou não fica no Espiritismo, porque o Espiritismo joga a responsabilidade para nós, não tem vítima no Espiritismo. Né? Então, nós temos que refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa liberdade de escolha, que é o que Joana está trazendo assim, e ela ainda vai falar que essas pessoas, é difícil fazer amizade, porque muitas das vezes as amizades não são sinceras, e sim as pessoas têm amizade com elas por pena,
né? Porque não são verdadeiras. É o tempo todo reclamando, chorando, né? Então, vamos concluir aqui esse texto, porque como que Joana escreve, né? Didaticamente, muito, né? Como intelectual que ela começa primeiro introduzindo o assunto, né? Como um problema, como uma questão, apresenta as causas e termina com a solução, né? Olha só que interessante, o final do texto, ela já dá a solução, né, para quem se vê infeliz ou para quem ainda não sabe viver. Ela diz: podes e deves ser feliz. O que ela está dizendo no imperativo? Queira ser feliz. Essa é a nossa liberdade de escolha. Devemos escolher a felicidade. Aí tem gente que vai estar aí já pensando, mas como que eu faço isso? Olha a minha vida, só tem problema, só tem dificuldade, só tem conta para pagar, como é que você quer que eu seja feliz? Joana tem a resposta. Construa o bem e te libertarás. Olha só, está pedindo para construir. Aí eu gosto de ver exemplos também que isso é possível. Se nós pensarmos em Francisco Cândido Xavier, o Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco, conhecendo a vida deles em livros, em filmes, né, de família pobre, família numerosa, com toda aquela dificuldade, se nós estivéssemos no lugar de um desses dois, nós existiríamos ou faríamos o que eles têm feito? Divaldo ainda fazendo e Chico pelo que fez. Porque eles venceram. Como? Fazendo o bem. É o que Joana está dizendo. Faça o bem para construir uma vida melhor, mesmo entre dores. Né? Olha aí, Ivone do Amaral Pereira e tantos outros. Né? Então, o Espiritismo nos convence disso. Não há outra opção na vida do que fazer o bem. Por isso que o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação, ou fora da caridade não há felicidade. A felicidade está em fazer o bem e sentir prazer em fazê-lo. A recompensa é essa, imediata. Né? E esses espíritos que passam, né, os luminares que passam, são exemplos para nós seguirmos. Né? Então, ela ainda vai afirmar que a dificuldade de hoje é o efeito da insensatez do passado. Aí nós temos que acreditar em reencarnação para poder entender isso. Né? Tudo que eu passo, por mais difícil que seja, em algum momento eu semeei, né? Eu plantei. Isso é uma lei, a lei de ação e reação, causa, consequência, semeadura, colheita. Plantou, colheu. Só que o tempo é de Deus, não necessariamente nessa existência, mas quando eu já tiver em condições, que aí é a bondade divina, não põe uma cruz mais pesada do que a gente consiga carregar. Então, ele espera o espírito amadurecer e vem para uma encarnação já para essa provação, prova que você já consegue passar por essa dificuldade. Né? Então, quando a gente hoje, né, liga nos noticiários e vê tantas atrocidades, né, estupro, homicídio, feminicídio, político corrupto, ao invés de ficarmos, né, reproduzindo aquilo, comentando aquilo que não ajuda em nada, vamos orar por esses nossos irmãos, porque são nossos irmãos, porque nós sabemos que o resgate dessa dívida que eles estão contraindo agora vai ser doloroso. Né? E eles são nossos irmãos, assim como Chico Xavier, Divaldo e todos os beneméritos são nossos irmãos também. Então, Joana vai dizer, vai reforçar em nós que a vida se renova a cada momento. Se ela está renovando, está mudando e é possível mudar daqui para frente. De novo, Chico Xavier, o que ele nos deixou? Não é possível voltar ao passado e realizarmos um novo começo. Mas é possível, a partir de agora, conseguirmos e planejarmos um fim melhor, né? Um happy end lá na frente. Ainda estamos no jogo, meu amigo, minha amiga. Quem está no jogo ainda é capaz de fazer gol. Vamos chutar para gol. Né? Agora, o que ela fala também para nós não fazermos? Não darmos trégua para infelicidade,
ociosidade e queixume. Porque aí nós vamos lembrar também daquele ditado popular, né? Mente vazia, mente ociosa, oficina do diabo. E para nós é oficina dos obsessores que vem nos inspirar pensamentos negativos. Então, está entediado, está ocioso, né? Querendo pedir demissão da vida, vai para o centro espírita. Lá não falta trabalho. Né? Se não tiver trabalho, crie um grupo de estudo, converse com o presidente, vá trabalhar, né? E estudar, principalmente, o Evangelho. Pessoas aqui da nossa região que visitavam Chico Xavier, né, várias vezes durante o ano e por vários anos, nos contam que todas as vezes que chegaram lá, ele estava com o Evangelho segundo o Espiritismo na mão. E Divaldo faz isso até hoje também, né? Lê todos os dias o Evangelho segundo o Espiritismo, as obras básicas, porque é o nosso roteiro, né? Então, ao ler o Evangelho, a gente vai se fortalecendo, vai colocando pensamentos bons para dentro, né? Pensamentos úteis, e quando a gente for conversar, o Evangelho sai, porque já entrou. Então, só vão sair palavras bonitas, palavras que iluminam, né? Vamos usar a liberdade de escolher esse Evangelho. Então, a mentora nos pede para não nos desvalorizar. Nós temos um valor muito grande para o Senhor da vida, por isso que Ele nos convidou para estar aqui agora e fazer o nosso melhor. Né? E temos que tirar do nosso dia a dia a frase, né? Quem me conhece sabe que eu sempre falo sobre isso. Eu não consigo. Para de dizer eu não consigo. Né? É mais honesto falar eu não quero, porque se não consigo, é uma questão de persistir, de tentar. Às vezes a pessoa fala, eu não consigo fazer uma prece. Você não conhece o Pai Nosso? Né? Eu, quando comecei muito jovem na doutrina, quando pediu para eu fazer uma prece, eu fazia o Pai Nosso e errava o Pai Nosso, que a gente fica nervoso, mas depois vai acostumando. Né? Então começa por ele, mas começa fazendo alguma coisa, lembrando que estamos aqui na escola da vida para aprender. Então, o aprendizado é constante, é diário, aprendemos com todos, com tudo e o tempo inteiro. E temos esses dias para essa liberdade de escolher aprender. E eu finalizo com o último parágrafo aqui de Joana, quando ela nos propõe uma tarefa. Vamos fazer a tarefa de Joana, veja. Faze uma avaliação honesta da tua existência. Aquilo que eu falei, né? Vamos passar em revista esses anos todos que já vivemos, que já aprendemos. Sem consciência de culpa, sem ficar chicoteando, né? Minha culpa, nada de autoflagelação, é só para conhecer, para lembrar da nossa existência. Sem pieguismo desculpistas. Não fiz por causa disso, só passa em revista. Sem coerção de qualquer natureza. E logo depois, desperta para o que deves produzir de bom, de útil, de construtivo, empenhando-te na realização de tua liberdade de ser feliz. Então, Joana está nos recomendando que, independente da vida que estejamos levando, vamos escolher a felicidade. E a felicidade nada mais é do que servir com o prazer de ver-nos estampado no sorriso, no rosto do outro, um sorriso de felicidade. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Nós que agradecemos, Carlos. Me parece que temos aqui uma perguntinha, né? Diana, que ela diz, dons da espiritualidade são virtudes? Não entendi. Dons da espiritualidade são virtudes? Eu não, particularmente, eu não gosto muito dessa palavra dom, né? Que parece que foi dado. Virtudes são conquista de cada existência que forma a nossa bagagem para o nosso perispírito e vamos utilizar nessa e nas demais existências. Né? A própria mediunidade é essa conquista.
dessa sensibilidade de fazer esse contato com a espiritualidade. Então, a cada existência, nós vamos aprendendo, né, de tudo que pudermos aprender, e isso não se perde. Então, quando a gente nasce, né, numa outra existência, com aquela habilidade, quem vê só do berço ao túmulo, fala, essa pessoa tem um dom, como se ela fosse privilegiada. Não, a gente tem que ampliar a visão para as encarnações, falar, ela exercitou numa outra, e agora ela tem facilidade para uma música, né, para alguma outra habilidade. Ô, Carlos, ela, que ele não colocou na tela aí, ela coloca um asterístico antes da palavra dom. Sim. Eu creio que se colocar a palavra sensibilidade da espiritualidade são virtudes, acho que a gente fica mais claro a ideia dela. Porque talvez não seja dom. Porque se ela fala de espiritualidade, não está ligado ao dom. É instrumento. Aqui, tá aqui, é instrumento. Ela botou um asterísticozinho, talvez não seja bem o dom que ela quisesse colocar o termo dom, sabe? Mas você foi feliz, concordo plenamente. Né? Porque sim. Aquilo que eu falei, não vem nada de fora. Parece um sacrilégio falar isso, né? Mas é isso que o Espiritismo nos mostra. É uma quebra de paradigma. A gente tem uma outra forma de pensar, sim. Desculpa se está incomodando quem pensa diferente, mas é essa. Porque nada é dado, tudo é conquistado e oferecido, essa liberdade de escolha e esses recursos que nós temos. Agora, uns vão ter mais trabalhos do que outros por causa de uma série de razões aí. Justamente. Nós temos aqui, eu mandar aqui um abraço para Neneco. Neneco, ele é marinheiro, sempre vive em alto mar e hoje ele está em casa assistindo nosso trabalho de hoje. Um abraço, Neneco, muito, muito obrigado por sua assistência. Bem, nós só temos que agradecer a você, Carlos, por nos atender. Tem aqui as pessoas falando, né, de que já acabou, né? Eu queria só ver, antes de se encerrar, tem aqui um, dois, três, no quarto parágrafo, Carlos, Joana faz uma observação que eu grifei, rapaz, fiquei meditando. Conforme você pensa, você procede? Não, é o quarto parágrafo, 1, 2, 3, 4. Submetido à ordem da ação. Achou aí? Peraí, que eu estou no lugar errado. Sim, é o terceiro no meu. Submetido à ordem da ação, que desencadeia reações correspondentes, és o que de ti próprio faças. Rapaz, essa frase é um colosso, cara. És o que de ti próprio faças, movimentando-te no rumo que eleges. Então, como você colocou muito bem, não vem de fora de jeito nenhum. Não pode vir de fora. Porque seria como você colocar uma roupa, um adesivo, né, uma tatuagem, sei lá, um brinco. Não, isso tudo é periférico. Né? Você vê, o próprio perispírito que nós usamos, ele vai se diluindo com a evolução do espírito. Imagina qualquer outro apetrecho, né, que nós pensamos que venha como um dom, como um presente divino. Então, tudo decorre do esforço. Você colocou muito bem aí, o Chico e o Divaldo, eles sempre andam com o evangelho na mão do Espírito, de alguma forma. Porque sem essa base, amigo, a gente... É a base. Do trilho não é brincadeira. Sozinho a gente não consegue. Agora, nesse parágrafo, a ordem, é o Espírito que eu sou, que dá ordem para todo o corpo, desde o processo de fecundação. Porque a ciência não explica como é que se dá desde a fecundação até a anidação do ovo, né? Dentro do útero, e o processo de formação do embrião. Isso aí não tem uma explicação científica, mas quem está comandando isso? O Espírito. Aí você tem que lembrar de Jung, que nós somos inconscientes também. Nem tudo a gente tem consciência, mas nós estamos mandando no nosso organismo.
pelo próprio inconsciente, que também dá ordem para todas as células. Joana fala muito sobre isso, né? Quando a gente não está bem, abre um campo em volta das células ali, e é onde os micro-organismos aproveitam e nos causam enfermidade. Então, tudo sou eu. Né? Por isso que não é aquela coisa, se Deus quiser. Deus quer sempre, mas eu tenho que querer também. Aquela questão que eles não entendem muito bem. Por que no sêmen um esperma doente é que dispara a corrida e fecunda o óvulo, logo um doente para gerar um ser deformado? Por que não um saudável? 250 milhões de células. Justamente. Então, não é as coisas inteligentes. Sim. Carlos, meu amigo, faz a nossa prece de encerramento, avisando mais uma vez que neste domingo a nossa meditação teremos como convidada a nossa querida irmã Ana Teresa Amosmir, que vai nos fazer a meditação. Então, convidamos a todos, 7 horas da manhã. Vou pedir a Carlos para encerrar com a oração. Eu agradeço mais uma vez nessa oportunidade. Vamos agradecer ao Senhor da vida, que é essa inteligência suprema que nos invade nesse instante, nos estimula ao bem. E possamos, assim como Saulo de Tarso, encontrar um Ananias que tire as escamas dos nossos olhos para que possamos ver a verdadeira vida, a vida espiritual que se espraia em todos os lugares. Agradecemos a esses espíritos, Emmanuel, Joana de Ângeles, que têm nos trazido essas lições e que possamos ser bons alunos. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua vontade e satisfazê-la hoje e sempre, graças a Deus. Joana de Ângeles, Mãe dos aflitos tu és, queremos contigo poder caminhar. Tu és bondade, tu és mansidão. Guarda-nos, Joana, sempre em seu coração. O teu semblante reflete a luz, luz radiante que vem de Jesus. Queremos contigo estar, doce mentora, vem nos guiar. Joana de Ângeles, Mãe dos aflitos tu és, queremos contigo poder caminhar. Tu és bondade, tu és mansidão. Guarda-nos, Joana, sempre em seu coração, balsamizando as dores. Joana, sempre estás trazendo para os enfermos a tua luz, a tua paz. Joana de Ângeles, Mãe dos aflitos tu és, queremos contigo poder caminhar. Tu és bondade, tu és mansidão. Guarda-nos, Joana, sempre em seu
de